A minha primeira recordação ligada à gastronomia, eu acredito que eu deveria ter uns 4, 5 anos. Eu morava num prédio e as crianças elas se reuniam para brincar em volta desse prédio, onde tinha um estacionamento. Então teve um dia que a gente pegou uns gravetos, papel, tijolo, pedra e fizemos um fogareirozinho. E aí cozinhamos arroz. Deu certo, a gente conseguiu cozinhar o arroz. Para mim, no final, não foi muito boa essa experiência, porque tinha um plástico no meio desse fogo, bateu um vento e o plástico agarrou na minha perna. E foram umas 3 semanas até eu conseguir recuperar. Ficou uma cicatriz bem feia. Mas isso não fez com que eu desistisse da gastronomia. Pelo contrário, foi passando o tempo e eu fui me interessando cada dia mais pela gastronomia. Eu acredito que eu já estava aí com uns 9 anos, quando a minha avó foi para casa da gente ajudar a minha mãe. A minha mãe trabalhava e eu tenho um irmão que ele é 6 anos mais novo do que eu. E minha mãe estava precisando de ajuda com meu irmão mais novo. Minha avó ela havia se aposentado como cozinheira e ela sempre gostou de cozinhar, não só no trabalho. E ela fazia muitas comidas gostosas para gente, muitos quitutes, bolo, a comida trivial também do dia a dia, mas ela sempre estava inventando alguma coisa e eu ficava ali na beirinha do fogão dela, observando o que ela fazia, como ela fazia, já me interessando em como ela manipulava os alimentos e como ela fazia uma coisa tão simples ficar tão gostosa. Eu fui crescendo, aí agora eu já estava aí na fase da adolescência. Minha mãe não era muito de cozinhar, assim, ela fazia comida do dia a dia, mas ela não gostava muito de cozinhar. E ela foi vendo que eu tinha interesse e já tinha naturalmente aptidão para isso. Então ela foi permitindo que eu cozinhasse e eu fui fazendo as coisas, às vezes com aquela preguiça de adolescente, eu não queria fazer, mas ainda assim eu sabia que eu precisava fazer e ajudar. E eu cozinhava em casa. Ali por volta de uns 15 anos, eu comecei já a fazer a ceia de Natal da família. Eu me lembro que eu gostava de assistir a Ana Maria Braga e tinha um, algumas receitas de final de ano que a Ana Maria estava ensinando. E ela ensinou um flan de presunto. Cara, pensa num flan de presunto coberto com abacaxi, a coisa mais linda. E na receita tinha dizendo que tinha bastante alho. E eu fiz exatamente do jeito que estava escrito na receita. Só que ficou intragável. Ninguém comeu. Na verdade, um tio meu adorou. Comeu tudo sozinho. Mas o restante da ceia estava boa e deu para salvar. E eu continuei cozinhando aí na fase da adolescência, entrando na juventude, nas festinhas de família. Sempre fiz os bolos, porque eu sempre gostei de bolo, então eu sempre fazia os bolos de casa, quer seja para os aniversários ou até para um lanche no fim da tarde. E também continuava fazendo as ceias de Natal da família. Ali já entrando na juventude, eu tinha uma amiga que ela sempre me chamava, vem para cá para casa, vem almoçar aqui num domingo. Aí eu, ok, tudo bem? Quando eu chegava lá, era para eu fazer a comida. Eu achava meio tipo, poxa, mas eu gostava, eu gostava. E era um momento que a gente estava ali junta também, batendo papo, conversando, e era muito legal. Já adulta, eu comecei a trabalhar. E todas as festinhas que tinham no trabalho, eu era responsável, eu sempre me coloquei à disposição, me colocava responsável pelas festinhas. Aquilo que eu não conseguia fazer era o que eu comprava para as festinhas, porque eu sempre queria inventar e eu sempre, também para poder economizar, me dispunha a fazer todas as coisas que eu conseguia para poder ter mais comida, para poder ter mais coisas diferentes. Até que uma pessoa lá desse meu trabalho falou para mim, Andresa, você nunca pensou em fazer gastronomia ou trabalhar com evento? Você podia pensar, de repente, de fazer essa faculdade. Na verdade, parei, pensei e falei, pois é, tem tudo a ver comigo. Eu já tinha feito fisioterapia e abandonado, eu falei, eu vou lá, vou ver qual é.
E procurei uma faculdade lá perto de onde eu morava e comecei na segunda turma desse polo. E foi um encanto. De fato, a gastronomia é algo incrível. Todos os alunos, até os que nem terminaram o curso, eles tinham aquele brilho no olhar de estar fazendo algo que de fato gostavam. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi no meu primeiro dia de aula, que o professor Tião falou, que a gastronomia, quem faz gastronomia é alguém que consegue transformar morte em vida. Pega um alimento que morreu para trazer a vida. Isso é muito interessante porque você consegue valorizar o alimento, você consegue perceber quanta vida esse alimento traz para você. Eu entrei na faculdade em 2004 e me formei em 2006. Fiz muitos amigos, foi um tempo precioso, foi um tempo de muito aprendizado. As pessoas às vezes têm a impressão de que a gente vai lá para aprender receita. Na verdade, a gente vai para aprender técnica, a gente vai para aprender história, a gente vai para aprender muitas outras coisas que não apenas fazer receita, porque receita tem na internet, qualquer um consegue executar. E depois que eu terminei a faculdade, eu trabalhei em alguns lugares com gastronomia, trabalhei em alguns restaurantes, trabalhei num restaurante em Ipanema, bem conceituado durante um tempo. Mas a realidade é que eu me senti um pouco frustrada com a gastronomia, porque é tão valorizado, é tão glamourizado na televisão, mas na realidade não é bem isso que acontece. A gente traz saúde para a vida das pessoas, não comparando, mas assim como um médico também traz saúde para a vida de uma pessoa, quem faz gastronomia, quem cozinha, um cozinheiro, ele está trazendo também saúde para a vida das pessoas. E ele não é nem 10% valorizado como um médico é. Então isso me deixa um pouco frustrada em relação à profissão. E durante muito tempo eu fiquei fora da gastronomia, voltei para a gastronomia, fiquei indo e vindo. Trabalhei com cultura, gastronomia é cultura, mas lá no fundinho, no fundinho, no fundinho, eu acreditava que não vale a pena, não é tão valorizada essa profissão, não é algo que vale a pena investir, porque as pessoas não conseguem entender a arte que existe e a sensibilidade do artista, porque um cozinheiro é um artista. Acontece que, de uns 3 anos para cá, eu resolvi voltar a trabalhar com gastronomia. Foi um tempo onde eu me dediquei a um lugar, onde eu aprendi, fiz muitos amigos, mas eu me sentia presa. Eu me sentia presa. E eu acreditava que eu podia mais, eu acreditava que eu podia contribuir mais, eu acreditava que eu podia entregar mais. E foi aí que eu resolvi empreender. Resolvi entrar na vida de famílias que de fato estão preocupadas com a alimentação, estão preocupadas em comer comida de verdade, estão preocupadas em investir na qualidade alimentar deles. Uma pessoa que contrata um personal chef, ela não está só preocupada no glamour de ter uma pessoa para cozinhar para ela. Ela está preocupada em alguém que vai fazer uma comida de qualidade, uma comida segura, uma comida limpa, uma comida bem executada, além de ser muito gostosa. Hoje eu acredito que estou fazendo aquilo que de verdade eu pensei que eu poderia fazer no início lá de 2004, quando eu comecei a faculdade. Cozinhar é arte. É igual um quadro. Você pinta e você entrega aquilo para a pessoa. Só que a arte ela vai ficar na parede. E você de vez em quando você vai olhar. Aquilo que você come, ele entra. Ele entra dentro de você, mas também entra dentro das suas emoções. Entra dentro da sua mente como uma memória afetiva, como uma recordação, como algo gostoso, como aquela coisa que conforta. É isso que eu penso e quero trazer todas as vezes que eu estou cozinhando.
Eu cozinho na casa das pessoas que eu vou, ou para as pessoas, como se eu estivesse cozinhando para minha própria família. Esse é um resumo da minha história. Eu espero que a partir desse vídeo você tenha me conhecido um pouquinho mais. E deixa aqui algum comentário, curte aí e fala um pouquinho também de como a gastronomia e fala um pouquinho de como um alimento afetivo impactou a sua vida. Porque foi daí que tudo começou comigo.